Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho da experiência do EPP na etapa de execução dos contratos FIOTEC, em especial, né, com relação ao fluxo de termo aditivo do contrato e a solicitação de pagamento, tá? A equipe do EPP está aqui, né? Esse trabalho lá no EPP é executado pela gestão administrativa, como a Ana colocou, e qualquer dúvida, assim, qualquer posicionamento que vocês queiram fazer, pessoal, fica à vontade, tá? Eu digo a equipe lá do EPP, qualquer coisa que quiserem complementar. O primeiro ponto que eu vou falar é sobre as informações necessárias, né? Que ele fala que esse procedimento ele é elaborado com as atividades do projeto de escritórios da presidência. Então, assim, ele pode também não ser compatível com todos os escritórios de projetos da Fiocruz. A nossa ideia aqui é compartilhar, né, como a gente tem feito esse fluxo, tá? Lá no escritório de projetos. Toda etapa vai ser trabalhada dentro do SEI, tá? Então, para isso, vai ser preciso fazer login no SEI e acessar o processo que vai ser aditivado ou que vai ser realizado o pagamento. Aqui tem alguns pontos, porque da última vez do treinamento de contratação da FIOTEC, eu fui explicando cada documento, como a gente fazia para incluir em bloco de assinatura cada um dos documentos. Hoje, a ideia é passar quais são os documentos necessários para o projeto, né, para esse fluxo de aditivo e de pagamento, e informar, assim, como é que a gente faz a inclusão de um documento, incluir um bloco de assinatura, um bloco de reunião, tá? Como é que faz para enviar um processo e não passar cada documento que a gente for incluir e mostrar o passo a passo. Então, aqui tem cada etapa que você precisa fazer, nesse primeiro e nesse segundo slide, que fala como incluir um processo em bloco de reunião, em bloco de assinatura, como incluir um documento, como encaminhar um e-mail, né? Como colocar um processo para assinatura externa da FIOTEC. O primeiro fluxo que a gente vai tratar é o termo aditivo de contrato da FIOTEC, né? O que nós fazemos lá no EPP? A gente tem alguns documentos que são padronizados lá para o EPP, né? Como alguns sabem, a gente conseguiu a certificação da ISO 9001 e por isso a gente teve que padronizar alguns formulários. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês quais são esses formulários e em que ordem que a gente trabalha eles para poder aditivar o contrato. Essa etapa de inclusão, quem faz é o requisitante. O requisitante, nesse processo, a gente considera o escritório de projetos, tá? Então, o requisitante deverá, para a etapa de termo aditivo, incluir o relatório técnico operacional no processo SEI, né? Eu vou abrindo aqui Peraí. Vou estar abrindo aqui agora o SEI para poder compartilhar a tela do SEI com vocês. Esse formulário, ele já está disponível no SEI, o modelinho. Então, é só ir lá no SEI, buscar o documento de relatório técnico operacional e está preenchendo com as informações. O segundo documento desse processo depois de preenchido, né, ele vai entrar em bloco de reunião para poder o coordenador conseguir preencher esse formulário. Lá no EPP, a gente costuma encaminhar esse relatório técnico operacional por e-mail, tá? Então, o coordenador preenche, a gente vai trocando as informações, analisa o relatório, se precisar de algum ajuste, a gente devolve para o coordenador ajustar, e só quando a gente tem a versão final desse relatório técnico operacional, que a gente inclui ele no SEI, tá? Mas tem escritórios que eu sei que gostam de trabalhar já com o relatório dentro do SEI, então, para isso, vai ter que criar um bloco de reunião no SEI, né, e compartilhar esse processo com o coordenador. Eu vou mostrar um modelinho desse relatório, só para vocês terem uma ideia.
Toda vez que for incluir um documento no SEI, né, a gente já sabe que tem que preencher esses campinhos para poder incluir o documento. Depois que esse relatório ele tiver preenchido, né, validado pelo coordenador, a gente vai incluir esse relatório em bloco de assinatura. O relatório, o modelo que está no SEI é esse. Esse é um modelo do EPP, que o EPP desenvolveu e pediu lá o suporte SEI para incluir esse modelinho no SEI, tá? Então, está disponível para todo mundo usar. O nome dele é Relatório Técnico Operacional. Então, aqui a gente preenche com as informações do contrato, do projeto, e envia para o coordenador complementar com a execução do projeto, né? Então, por que não entrou aqui? Então, assim, se vocês quiserem trabalhar com ele dentro do SEI, vai ter que incluir o processo em bloco de reunião, como eu falei. Se for trabalhar com ele no Word, ele só entra no SEI depois que ele tiver finalizado e fechado na versão final. Feito isso, preencheu o relatório, validou com o coordenador, inclui ele em bloco de assinatura e disponibiliza o bloco para assinatura do coordenador. O segundo documento que a gente insere nessa etapa de termo aditivo é um despacho com a minuta de ofício de solicitação de acordo da Fiotec, tá? O despacho, ele tem um modelinho no SEI. Por que a gente inclui a minuta do ofício dentro do despacho? Porque esse ofício, ele precisa ser assinado pelo dirigente da unidade, tá? Então, quem tem que gerar esse ofício é a secretaria, né, da unidade lá responsável pelo projeto. No nosso caso, é a Secretaria das Vice-Presidências. Então, a gente busca aqui no SEI o modelo de despacho e inclui essa minuta de ofício, pedindo para que a secretaria ele gere esse ofício de solicitação de acordo. No final desse arquivo, a gente tem o texto que a gente utiliza, tá? Esse textinho do ofício, ele não está aqui no SEI, mas eu compartilhei aí no material o texto que a gente utiliza para solicitar esse de acordo da Fiotec. Então, a gente vem, edita, né, o conteúdo do despacho e cola a minuta. O próprio analista do escritório de projetos, ele assina esse despacho e envia o processo para a área responsável emitir o ofício. Tá? A gente envia esse processo para a área responsável emite o ofício dentro do processo, e depois que a gente vê que o ofício está emitido e assinado já pelo dirigente, a gente envia o relatório técnico operacional assinado, mais o ofício assinado, para a Fiotec emitir a proposta de serviço e mais o ofício de acordo. Isso a gente pode fazer pelo e-mail do SEI, a gente pode encaminhar esses documentos pelo e-mail do SEI, né? E aí a gente vem aqui no processo, vem aqui no íconezinho do e-mail e manda para a Fiotec. Aqui embaixo ele lista quais são os documentos que você quer encaminhar por e-mail, você vem e marca quais são os documentos, ou a gente também, às vezes, pode baixar esses arquivos e enviar pelo e-mail institucional, tá? Aí é uma decisão de cada escritório também, nesse processo de envio dos arquivos para a Fiotec. Quando a Fiotec ela envia essa proposta para a gente, né, o ofício de acordo e mais a proposta, a gente anexa essa proposta no SEI. Como que a gente anexa? Em formato PDF, tá? A gente vem aqui também incluir documento, busca aqui documento externo, preenche os campinhos que tem que ser preenchidos e busca o arquivo aqui, ó, em escolher arquivo. Então, a gente busca o ofício da Fiotec e mais a proposta da Fiotec e anexa no processo. Feito isso, a gente vai ter que incluir um termo de aceitação da proposta. O termo de aceitação da proposta,
Ele já tem termo de atesto de aceitação da proposta. Ele já tem modelinho no SEI também. Ó, se vocês observarem, o termo de atesto de aceitação da proposta, a gente seleciona ele, preenche os campos também que precisam. E vai gerar o termo de atesto. Esse termo de atesto, ele já vem com o textinho padrão, tá? O que vai ser preciso é incluir o link aqui da proposta, que eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. E depois disponibilizar esse termo de atesto para assinatura do coordenador do projeto. Quando o coordenador do projeto devolver esse termo de atesto assinado, a gente vai incluir o restante dos documentos. Aí a gente inclui o saldo de empenho orçamentário, tá? Esse saldo de empenho, ele é tirado, né, do CIAF, é uma tela do CIAF. Então, a gente anexa também como documento externo. Depois disso, a gente vai incluir o formulário de manifestação do fiscal do contrato, porque a Procuradoria aponta que tem que ter o de acordo, né, a justificativa do fiscal. Então, lá no EPP também a gente montou um modelinho da manifestação do fiscal, que ele também já está disponível aqui no SEI, manifestação do fiscal do contrato. Então, você vai buscar ele no SEI, incluir também ele no processo e preencher, né, editar o documento aqui com as informações do projeto. E vai disponibilizar em bloco de assinatura para o fiscal do contrato assinar. Esse é o modelinho, tá vendo? Observa que ele precisa ser preenchido em alguns campos, aqui, ó, com o saldo do empenho, né? Com o número do empenho que tem saldo, qual é o valor de saldo que tem, qual é o contrato. Então, esses campinhos, eles precisam ser preenchidos e depois você vai encaminhar para o fiscal assinar. Fiscal assinou, a gente vai incluir o despacho de encaminhamento ao CEFCOM, ao contratos, né, para elaboração do termo aditivo. No SEI também não tem esse textinho para o despacho, mas eu coloquei esse modelinho, esse textinho que a gente utiliza no EPP, para que vocês possam ter esse textinho, tá? Eu coloquei na apresentação, caso vocês queiram usar, né? A gente inclui esse textinho no despacho comum. Ele é o anexo 2 da apresentação, esse texto do despacho ao CEFCOM. Então, a gente só preenche também alguns campos, número do ofício, contrato. Oi, Dri, tem uma pergunta da Patrícia, se quando faltar um desses documentos, por algum motivo, o que a gente faz? A gente pode colocar fora da ordem depois ou refaz tudo para colocar para depois organizar? Pode colocar fora da ordem, mas o ideal é mandar na ordem, né? Porque isso vai para a Procuradoria depois analisar, entendeu? Então vai ser um item de apontamento da Procuradoria. Caso não esteja na ordem ou caso esteja faltando algum documento. Foi, Patrícia? Respondi? Só uma questão com relação a isso, Adriana. É a Adriana Ricão que está falando. Mas o fato de não estar na ordem, assim, por um esquecimento, a Procuradoria vai apontar, mas vai aceitar, né? Ou provavelmente, assim, não colocar é pior do que colocar fora de ordem, né? Sim, claro. É porque o processo ele tem uma ordem cronológica, né, das etapas de execução. Então, assim, primeiro você precisa ter a execução do projeto, que é o relatório, a justificativa, o ofício, para poder solicitar a proposta da Fiotec. Você não pode ter a proposta da Fiotec antes do seu ofício de solicitação de proposta, entendeu? Então, assim, o ideal é que siga na ordem, mas caso por algum problema não consiga, o ideal é que também tenha os documentos no processo, né? Sim, me parece, Patrícia pode me corrigir, me parece que é o termo de atesto
no fiscal, não é isso, Patrícia, que ficou faltando? Não, eu papei mosca do... Ai, meu Deus. Oi, não, eu papei mosca nesse termo de atesto de aceitação da proposta e fui colocando as outras coisas e agora eu tenho que pôr o termo de atesto. Mas essa coisa rápida. Só isso. Thank you. Não, o ideal é que tenha no processo, tá, Patrícia? Eu não vejo problema também colocar agora, não. Mas sempre que puder colocar na ordem, tá bom? Sim. O papel mosca ali. Obrigada, tá? Nada. Aí tem esse despacho, né, que a gente encaminha lá para o CEFCOM. Feito isso, então, a gente procura sempre assim, acompanhar o processo no SEI, né? A gente colocou um documento, a gente aguarda aquela assinatura para poder incluir o próximo, entendeu? Até porque também, se a gente for incluindo todos os documentos, pode ser que um documento que esteja lá atrás seja assinado antes do que você colocou primeiro. Então, assim, na verdade, ele vai estar com data, né, de assinatura diferente. Entendeu? Ainda tem isso. Então, primeiro a gente aguarda a assinatura de um documento para poder iniciar o outro, tá? Então, feito isso, a gente fez o despacho de encaminhamento para o CEFCOM, né? Encaminhou esse despacho lá no EPP. Quem assina esse despacho é o dirigente da unidade. Por quê? Porque a PF andou apontando que o responsável legal da unidade, ele tinha que aprovar essa solicitação de aditivo. Então, o meio que a gente encontrou para não colocar mais um documento foi que ele desse essa aprovação no despacho. Então, se vocês observarem lá nesse textinho do despacho, tem uma palavrinha aprovo, né? Que é o que a Procuradoria, ela considera, né, que o vice-presidente ou que o diretor está de acordo com esse aditivo. Lá no final tem, em face do exposto, aprovo a solicitação e solicito providências, entendeu? Então, então a gente elabora esse despacho e encaminha em bloco de assinatura para o dirigente da unidade, tá? Então, depois que ele assina, a gente envia o processo para o setor de contratos. O setor de contratos, ele inclui as demais documentações, né? Que é o documento de habilitação da contratada, que são aquelas certidões. Ele inclui o termo de atesto de documento de habilitação, inclui a minuta do termo aditivo e o despacho de encaminhamento à PF. Isso quem faz lá no EPP é o setor de contratos da COGEAD, tá? Nós não fazemos essa questão de contratos. Então, feito isso, né, a PF analisou, devolveu o processo com o parecer e com o despacho. Ela devolve esse processo sempre para a unidade que encaminhou o processo para ela. Então, esse processo vai para o CEFCOM. O CEFCOM analisa, né, o parecer lá, os itens que foram apontados, e devolve esse processo para o EPP com os itens que cabem a gente responder. Então, para a gente responder esses itens, existe também um modelinho no SEI, que é o modelo de resposta aos apontamentos da PF. Aí no finalzinho tem assim, requisitante. É porque tem itens que cabem também ao setor de compras, ao setor de contratos responderem. Então, a gente vai selecionar, ó, se vocês observarem, tem 3 aqui, ó, respostas aos apontamentos da PF. Tem um que é para compras, tem um que é para contratos e tem um que é para o requisitante. Então, a gente seleciona esse dos requisitantes, preenche aqui os campos que precisam para gerar o documento e responde os itens, né, que cabem ao requisitante. Depois que a gente responde esses itens, a gente disponibiliza esse termo de resposta, né, esse termo de a resposta aos apontamentos, para o coordenador assinar. A gente envia para ele por bloco de assinatura. Coordenador assina, a gente envia o processo, a gente visualiza isso, né, que está assinado, e envia o processo de volta para o CEFCOM dar andamento na publicação do termo aditivo. O CEFCOM, ele vai responder os apontamentos também que lhe cabem, né, vai dar de acordo com nossos apontamentos, e vai anexar a documentação de habilitação da contratada de novo, o termo de ateste dessa habilitação, o termo aditivo e enviar para a assinatura das partes. Após a assinatura, ele publica isso no Diário Oficial e anexa também a publicação do Diário Oficial no processo. Feito isso, ele devolve o processo
para o EPP, né, para a gente acompanhar a execução, para a gente ter ciência e acompanhar. Depois que a gente recebe, a gente envia esse termo de aditivo assinado e a publicação do aditivo para o analista da Fiotec e para o coordenador do projeto, para eles terem ciência, né, que o contrato já foi aditivado. A parte de aditivo, a gente trabalha dessa maneira. Alguém tem alguma dúvida com relação a qual documento incluir? Alguma dúvida com relação à parte de termo aditivo ao contrato? Podemos seguir, então? Bom, aqui também na apresentação tem um quadrinho que tem a lista de documentos, né, que envolve essa etapa do processo. Como eu disse aqui, é o relatório técnico operacional, aí depois vem a minuta o despacho com a minuta de ofício, o ofício da Fiotec, a proposta, termo de aceitação, empenho, manifestação do fiscal, despacho ao CEFCOM, aí vem minuta, documento de habilitação, o termo aditivo, termo de ateste do documento. Então, aqui tem todos os documentos que envolvem essa etapa do processo, tá? E do lado eu coloquei quem é o responsável pela inclusão dele. Aqui eu coloquei o requisitante, no caso, os escritórios de projetos. O que cabe ao CEFCOM, que é o setor de contratos, também está aqui do ladinho, tá? Quem é responsável pela assinatura do documento. A próxima etapa é o fluxo de pagamento do contrato, né, da parcela lá do cronograma de desembolso. Como é que a gente faz isso lá no EPP, né? O requisitante, que é o EPP, ele inclui um relatório de atividade parcial entregue pelo coordenador, né? A gente também tem um modelinho disponível no SEI desse relatório de atividades. Então, a gente pode incluir, como eu falei lá no relatório técnico operacional, a gente pode tanto incluir ele no SEI e pedir para o coordenador complementar dentro do SEI, ou a gente pode disponibilizar esse modelo por e-mail, o coordenador preenche, a gente vai trocando os ajustes até ter a versão final para incluir no SEI. Tá? No EPP a gente trabalha dessa última forma. Quando a gente tem a versão final, a gente inclui esse relatório de atividade no SEI, coloca ele em bloco de assinatura, tá? Para o coordenador assinar, e disponibiliza esse bloco para assinatura dele. Depois, a gente inclui esse relatório de fiscalização das atividades realizadas pela Fiotec, que também tem um modelo no SEI, mas se vocês observarem, esse modelo no SEI, ele está junto com o relatório de atividades do modelinho, né, da Fiotec. Eu vou buscar até ele aqui para mostrar. Então, o que a gente faz? A gente exclui aquela primeira parte que tem do relatório de atividades e só deixa a parte de atividades da Fiotec. Esse aqui. Não, esse aqui é o modelo nosso. Vou buscar aqui o relatório de atividades da Fiotec para poder mostrar para vocês.
atividades. Aqui, parcial e final FIOTEC. Preenche os campos, confirma os dados e vai aparecer aqui o modelinho, né? O modelinho é esse. Então, a gente só trabalha nessa parte dos relatórios de fiscalização, só com essa parte de baixo do relatório, tá? Então, quando a gente edita esse documento, a gente vem aqui e exclui toda essa parte de cima, né? E só deixa essa parte de baixo aqui, que é o 5.4.a. Então, preenche com as informações do contrato, com as atividades realizadas pela FIOTEC e salva esse documento. Então, feito isso, incluir o relatório de fiscalização das atividades da FIOTEC. O EPP solicita a nota fiscal por e-mail à FIOTEC. A FIOTEC também devolve essa nota fiscal por e-mail. A gente inclui o extrato financeiro da FIOTEC mais a nota fiscal no processo C em formato PDF, como documento externo. Depois a gente inclui um termo de atesto da nota fiscal, porque como a nota fiscal entrou PDF, ela precisa ser assinada por termo de atesto. Então, a gente encaminha em bloco de assinatura o relatório de fiscalização das atividades FIOTEC, mais a nota fiscal, mais o termo de atesto da nota fiscal, para o fiscal poder assinar, atestar a nota, né, validar lá e assinar esse relatório. Então, a gente envia em um bloco só o relatório de fiscalização das atividades FIOTEC, mais o termo de atesto da nota fiscal. Depois que o fiscal assina essa documentação, a gente elabora dentro do SEI também o relatório de liquidação e autorização de pagamento, que é a antiga TP, né, que chamam de autorização de pagamento. Ela também já tem um modelinho no SEI. Deixa eu buscar só aqui para vocês darem uma olhada no documento. Aqui, ó, relatório para liquidação, autorização de pagamento. Então, vem aqui, seleciona, preenche os campos, confirma, né? A internet está um pouquinho lenta. Aí vai abrir esse documento aqui, ó. Vai preencher com as informações que pede, né? Com os dados do contrato, da nota fiscal. E depois você vai incluir esse documento em bloco de assinatura e disponibilizar para assinatura do coordenador do contrato e do dirigente da unidade, tá? Que lá no escritório a gente chama o requisitante como coordenador do contrato, né? No caso de assinaturas, e o dirigente da unidade, né? Que é o autorizador de despesas. Feito isso, o relatório de liquidação foi assinado, a gente envia o processo para a tesouraria da COGEAD, que lá a gente chama de CETES, para apropriar e pagar essa nota fiscal, tá? Então, assim, isso é tanto para TED quanto para LOA, tá? Tanto para projetos que é financiados por TED, tanto para projetos que é financiado por LOA. Só que no caso de contratos financiados por TED, a gente ainda tem uma outra etapa, que a gente precisa solicitar ao Ministério a liberação financeira. Alguma dúvida, gente, até aqui? Oi, Adriana. Estou com uma dúvida. É a seguinte, a gente está com... Nem todos os processos da escola estão no SEI, a gente não migrou todos, a gente migrou só os que estavam em aditivação e agora os que estão sendo iniciados. Para os que a gente não migrou por questão de aditivação, mas que ainda estão vigentes, mesmo acabando, a gente tem que migrar tudo para pedir a última nota, digamos?
Tem que migrar sim. A orientação que a gente tem da COGEAD é essa, tá? Tá. Ou então, o que o suporte CI falou com a gente também, se o processo estiver encerrando, tipo, encerra final desse ano, né? Aí tem vários volumes para você não ter que digitalizar tudo e colocar no SEI. Eles orientam a abrir um processo de pagamento, tá? Aí tem que ver quais são os documentos necessários. Eu acho que eu até passei uma vez no grupo, mas eu posso encaminhar depois novamente para vocês. Que compõe esse processo de pagamento, incluir esses documentos necessários para poder solicitar o pagamento da parcela. Tá certo. Obrigada. Tá? O relatório do fiscal do contrato no primeiro pagamento. A FIOTEC. Então, nesse primeiro pagamento não tem execução da FIOTEC, né? Então, a gente não costuma colocar o extrato da FIOTEC. Então, quando a gente coloca no segundo pagamento o extrato da FIOTEC, a gente emite esse extrato do início do contrato até a etapa final do momento, tá? Assim, do segundo pagamento. Tá, Adriana, então deixa eu só ver se eu entendi. Quando tem o primeiro pagamento para a FIOTEC, ele faz o relatório de fiscal do contrato, só com aquelas atividades tipo celebração do contrato e etc. E é só isso mesmo que eles fizeram até aquele momento. E aí vocês não colocam o extrato. Isso, não coloca o extrato porque não tem execução ainda. Não tem o que comprovar, né? Não tem nada, nenhuma despesa foi realizada no momento. O relatório você tem como provar que teve a iniciação, né? Porque o projeto foi analisado, teve a proposta da FIOTEC, então teve uma etapa que a FIOTEC participou. Agora, com relação à execução financeira, a gente não tem como emitir extrato nesse momento, só a partir do segundo. Isso, porque ele vem em um lançamento. Isso. Então, quando a gente emite esse extrato na segunda parcela, a gente coloca a data inicial do contrato, entendeu? Para provar que teve um extrato, né, durante esse período, né? Mesmo que ainda não vai ter execução, que a gente sabe que não teve, né, no primeiro, mas só para mostrar que o extrato foi emitido desde o início do contrato até a etapa atual do segundo desembolso. Aí deixa eu te perguntar uma coisa, porque quando a gente eles emitem a nota fiscal, eles colocam lá a realização de atividades conforme o cronograma que foi celebrado lá no projeto básico, certo? Aí, sei lá, atividades da meta 1, 2 ou 3, e aí a numeração que ficou registrada lá no projeto básico e também ia para o contrato, né? E aí o que a gente tem batido aqui é como é que o fiscal do contrato, se eu coloco lá que foi contratado pessoal, que foi pago diária ou que teve viagem nesse primeiro pagamento, como é que fica o fiscal do contrato ao atestar uma nota fiscal dessa, de primeiro pagamento da FIOTEC, em que não tem nenhuma comprovação de gasto? Porque o que eu tenho feito hoje com a celebração de novos contratos é pedir que essa primeira parcela da FIOTEC seja descrito somente a parte de iniciação mesmo. Porque senão a gente fica, na realidade, o fiscal do contrato fica muito comprometido ao atestar uma nota de um serviço que não tem nada de comprovação. Isso. Eu já acho, assim, comprometedor a gente do escritório ter que dizer o que a FIOTEC realizou, né? Sim. Eu estava até discutindo isso com a equipe. Eu acho que quem deveria fazer esse relatório é a FIOTEC, né? Porque ela que sabe o que realizou no contrato. Mas como a gente emite o extrato, o que a gente faz? A gente cita ali no relatório de fiscalização, né, que as atividades desenvolvidas pela FIOTEC constam no extrato em anexo, entendeu? Porque, assim, pode ser que a gente vai falar e colocar o que a gente escreveu no projeto básico, que foi planejado, e aquilo ali não foi executado naquela etapa, entendeu? Isso. Aí o coordenador, o fiscal, ele vai estar assinando uma coisa que, na verdade, não aconteceu. Então, aí ele vai perguntar quem foi que preencheu? Foi o escritório, entendeu? Então, assim, eu acho muito comprometedor. Então, a gente estava discutindo isso lá no escritório e a decisão que a gente teve é de colocar que as atividades constam no extrato da FIOTEC em anexo. Porque ali você emite aquele extrato do sistema, entendeu? Então, assim, de fato, aquilo dali aconteceu. Eu acho que é muito interessante a gente realmente, como a Ana está sugerindo, a gente levar isso para a FIOTEC, porque é uma discussão que eu tenho tido constantemente na celebração de novos contratos, porque a gente tem que olhar
não só a questão do escritório de projetos, mas também do coordenador e principalmente do fiscal do contrato, porque muitas vezes eles assinam acreditando em tudo que a gente está botando ali. Sim, claro. Então, é muito complicado, principalmente se for um profissional de outro setor, profissional de contrato, enfim, qualquer outro servidor, assinar uma coisa que ele não tem muito domínio sobre aquele acontecimento. E, assim, Fiotec tem uma diretriz, a gente tem uma outra recomendação. Eu acho que essa parte ainda do primeiro pagamento ainda está muito obscura. Eu concordo. Isso, Ana, seria bom a gente conversar com a Fiotec isso, porque eu já até questionei a supervisora de execução lá sobre isso. Eu acho que quem deveria fazer esse relatório é a Fiotec, né? Porque quem desenvolveu as atividades, na verdade, eu acho que a proposta inicial desse relatório era a Fiotec encaminhar mais a nota fiscal e mais o extrato financeiro, né? Mas então, até então, a gente não tem recebido isso. E assim, não tem que ser só com o pessoal de execução, mas principalmente com celebração, porque o que eu tenho percebido é que o pessoal da celebração não entende como é feita a execução, como são feitos os pagamentos. E aí exigem da gente, na celebração, passos e metas que não é bem assim, dessa forma que é executado, né? Sim, concordo. Que acabou que a gente não lembrou, mas e a Mariana tá de férias, mas a gente podia ter chamado a Cida, ou até a Mariana, se ela pudesse, assim, porque aí a gente também já ia matando umas questões tendo a Fiotec aqui. Mas acho que a gente podia pensar em escrever uma proposta e uma pequena justificativa, assim, por que a gente acha que deve ser assim? Que aí a gente encaminha para a Fiotec, e aí, se for o caso, até se tiver alguma discordância, se a Fiotec concordar, beleza, está resolvido. Mas se a Fiotec ponderar qualquer coisa, a gente marca uma reunião todo mundo junto, que aí a gente coloca essas questões para a gente poder decidir. Eu acho que, de repente, fica mais justo, assim, né? Tratar dessa forma. A Fiotec colocar quais foram o que ela fez naquele período até ali no contrato e emitir nota fiscal, entrega os 2 documentos. Sim. Boa ideia. A gente pode fazer dessa forma, sim. Deveria ser emitida junto com o fim de transação com redação. Vai ser bom. Se a Fiotec encaminhar, porque eu acho mais correto também, né? Porque se a atividade foi desenvolvida por elas, né? Pela Fiotec. Então, vamos seguindo? Tá. Então, a gente vai incluir esse termo de atesto da nota fiscal, mais o relatório de fiscalização. Já tinha passado essa etapa do contrato. Então, assim, se o contrato for financiado por recurso de TED, ele segue mais uma outra etapa, tá? Que é a solicitação de financeiro ao Ministério. Então, o que a gente trabalha nisso? A gente trabalha dentro do processo do TED, tá? Essa solicitação de financeiro. No SEI, ele tem um modelo de relatório de cumprimento do objeto, que eu vou mostrar aqui também qual é esse relatório. Então, a gente inclui esse relatório do cumprimento do objeto no processo do TED, tá, gente? Lembrando que é do TED agora. Então, como as atividades que o coordenador encaminhou no relatório de atividades, que a gente solicitou a nota fiscal, a gente copia aquelas atividades que ele relatou ali e cola nesse relatório de cumprimento do objeto. Aqui, ó, relatório de cumprimento do objeto. Então, a gente vai lá, inclui ele, edita, cola as informações das atividades executadas e depois disponibiliza esse relatório para o coordenador assinar. O relatório de cumprimento do objeto, ele tem esse modelinho. A gente alimenta e envia esse relatório para o coordenador assinar. Depois que o coordenador assina, a gente elabora um despacho com a minuta do ofício para elaboração da parcela de solicitação da parcela financeira. Esse modelo de ofício, esse textinho, ele tem no SEI, tá?
Então, ele tem assim um textinho para os TEDs de 2019 e um texto para os TEDs de antes de 2019 e um texto para os TEDs a partir de 2019 para cá. Por quê? Eu não sei se todos trabalham com TED, mas de 2019 para cá, a parcela de TED, ela mudou. Antes era feito um cronograma de desembolso, né? Detalhado, por parcelas, igual a gente faz para o contrato Fiotec. Agora não, de 2019 para cá, a parcela do TED ele é única. E eles vão liberando à medida que você liquida um valor, né? Apropria um valor no sistema CIAF, aí ele libera aquele valor que você liquidou. Então, aqui no SEI, ele tem a TED FNS, ofício de solicitação de financeiro 2019 e ofício de solicitação financeiro sozinho, tá vendo? Puro. Então, aqui, esse seria o novo, né, de 2019 para cá. Então, a gente inclui esse texto dentro do despacho, encaminha esse despacho para assinatura. A gente encaminha esse despacho para assinatura do dirigente da unidade, tá? Porque lá a Cogeplan também pede que essa solicitação venha assinada pelo vice, né? O vice-presidente assina e a Cogeplan solicita a presidência para emitir esse ofício de solicitação, porque o ofício que vai para fora solicitando financeiro precisa ser assinado pela doutora Nise, tá? Então, quem elabora esse ofício lá dentro do SEI é a presidência. Depois que o ofício está assinado, a Cogeplan envia esse relatório de cumprimento do objeto mais o ofício para a DICOM, no Rio de Janeiro, né? A divisão de convênios, por e-mail, e ela anexa esses documentos no SEI externo, que é para o FNS e o Ministério da Saúde consigam visualizar essa solicitação, porque eu não sei se todos sabem, mas existe um barramento entre o SEI Fiocruz e o SEI externo, então a gente não consegue visualizar os documentos externos, nem o Ministério consegue visualizar os nossos documentos. Então, por isso, a gente utiliza a DICOM como intermédio para poder fazer essa inserção no SEI externo. Então, a DICOM inclui esses documentos no SEI externo e envia esse processo para a área técnica responsável pelo projeto, né, lá do Ministério, que pode ser, depende de qual é a área que está, a secretaria que esteja financiando o TED. A área técnica, ela analisa essa solicitação, o seu relatório, emite o parecer técnico e envia para o FNS liberar a parcela para a Fiocruz. Nós aqui, o escritório de projeto, a gente fica acompanhando essa etapa no SEI, quando a gente identifica que a programação financeira, né, no processo SEI, porque o FNS libera a programação financeira, a Cogeplan inclui essa programação financeira no processo do TED. Quando a gente identifica, a gente comunica à tesouraria que o financeiro já está na Fiocruz e que o processo está lá para o pagamento. Depois que depois que a parcela é paga, a gente comunica ao analista da Fiotec que o financeiro, né, que a nota fiscal foi paga, e ao coordenador do projeto. Alguma dúvida, gente, nessa etapa de pagamento? Aqui também eu listei quais são os documentos, né, que compõem o fluxo de pagamento do contrato da Fiotec, quem são os responsáveis pela inserção, né, no SEI e quem é o responsável pela assinatura. Aqui eu coloquei as áreas envolvidas, né, nesses processos aqui que foram explicados, de aditivo, de pagamento. E os anexos são os modelinhos que eu citei sobre a solicitação de proposta da Fiotec e o envio do processo ao CEFCOM. Alguma dúvida com relação ao processo de pagamento ou com alguma outra questão? Eu tenho uma dúvida não relacionada necessariamente ao processo já de pagamento que ele já teria que ter empenhado. Nós tivemos aqui um caso, Adriana, sobre a necessidade de solicitar orçamentário de TED.
E aí eu queria saber se mais alguém já passou por isso e como foi que conseguiu desenrolar, porque até onde eu sei a gente não tem isso formalizado dentro da instituição, esse fluxo, que é um caso excepcional, mas mesmo por ser excepcional, acho que a gente já devia ter um desenho, porque foi bem complicado ver, assim, qual setor ia assumir essa responsabilidade de pedir o orçamentário direto ao Ministério. Esse fluxo é bem complicado mesmo, Analice. Lá no escritório, a gente comunica ao coordenador quando não tem orçamento de TED, né? Ó, não tem orçamento, o senhor precisa entrar em contato com a área que o senhor negociou o TED para solicitar essa parcela do orçamentária. Assim, quando ele tem um contato, né, com essa área, ele vai, solicita e o orçamento chega. Agora, a gente tem casos que o coordenador, que a gente não sabe como o TED chegou na Fiocruz e o coordenador acabou sendo, né, responsável pelo aquele projeto, então ele não tem o contato da área técnica. O que a gente fez em um projeto lá, em alguns, eu acho, né? A Ana Paula está aqui, se ela quiser falar também, fica à vontade, tá, Ana Paula? A Ana Paula, ela cuida dessa parte orçamentária e financeira lá no escritório. O que a gente fez? A gente incluiu no SEI essa solicitação, tá? Pedimos para a Cogeplan tramitar isso via SEI para que chegasse na área técnica, porque a coordenadora não tinha o contato da equipe técnica, né, da secretaria lá responsável. A gente chegou, apesar da gente ter alguns contatos, a gente chegou a solicitar, mas informalmente, então ficava assim, eu vou enviar não sei quando, eu vou enviar semana que vem, e esse orçamento nunca chegava. Então, o que a gente fez? A gente fez isso, a gente pediu a Cogeplan, enviamos um ofício solicitando a parcela, a área técnica pediu que a gente encaminhasse um relatório situacional do projeto também, tá? Para ver como é que estava a execução do projeto, para poder liberar esse orçamento, e foi tramitando assim, tá? Eu acho que é o melhor caminho de formalizar. Certo. É isso mesmo, Adriana. Há casos que os coordenadores têm, né, contato e outros não. Posso complementar? Pode, claro. Então, essa coisa do orçamento, só para lembrar o seguinte, a gente, o que tem um rito, que tem um processo bem desenhado, a questão da solicitação do financeiro. O orçamentário não tem isso, porque, na verdade, ele depende da disponibilidade orçamentária do órgão para fazer a transferência para a unidade. Muitos projetos, aí eu vou pegar o caso da ENSP, o orçamentário basicamente chega a partir do momento que o projeto é aprovado, o TED é aprovado, porque a Secretaria lá de Governo quer se desfazer do orçamento mais rápido possível. Como se trata de contratação da Fiotec, que a gente empenha quase 100%, praticamente 100% do orçamento para a Fiotec. E isso já consta para a Secretaria do Ministério como execução orçamentária. Então, na verdade, vamos dizer assim, um favor que a gente faz para eles, uma vez que a gente faz o empenhamento do crédito, que é descentralizado do ponto de vista orçamentário. Mas alguns projetos, o Ministério, a Secretaria, o Departamento, seja lá o que for, ele prevê cotas orçamentárias ao longo de anos, de 2 anos ou mais. E aí, a liberação orçamentária, ela não tem um cronograma específico, né? Então, cabe, aí sim, quem é o coordenador do projeto, junto com a área específica lá da Secretaria, do Departamento do Ministério, fazer a negociação da liberação orçamentária, visto que se aproxima uma data, ou se aproximam as datas da execução financeira. E aí é uma relação direta entre o pesquisador e a área direta lá do Ministério. Estou falando do caso da ENSP, ok? A Cogeplan, ela não entra nesse circuito, né? Ela não tem fluxo com ela. É uma coisa direta mesmo. É exatamente isso, Marco. O coordenador, ele tem que ter esse contato direto com a área e solicitar. Mas, assim, essa situação que eu contei estava muito difícil. O coordenador não tinha esse contato, a gente solicitava e a equipe não liberava, a secretaria não liberava, então a gente tentou formalizar isso dentro do SEI.
Essa é uma questão que depois, em algum momento no futuro, não sei como é que a gente trata, mas deveria ter um fluxo, porque é a mesma coisa. Aí até, não sei, assim, tem uma mudança agora no decreto do novo TED, que, na verdade, o financeiro, se ele não for empenhado, ele ele já era recolhido, mas agora o financeiro vai ser recolhido também, né? Como é que é mesmo? Então, se você... porque você tem ministérios, né, que não tem essa questão de liquidação de parcela. Então, ele libera tanto o orçamento quanto o financeiro, né? Tudo junto. Como a gente já tem um projeto aí do Ministério da Justiça, do DPEM. Só que, assim, se a gente não conseguir empenhar, né, e nem executar aquele recurso todo no final do exercício, ele vai ser recolhido. Os dois. Entendeu? Não fica mais na casa. Porque antigamente o orçamentário ficava. Isso. E o financeiro que era recolhido. Agora não, agora ele recolhe os dois, né? A partir do decreto. Então tem que tomar muito cuidado para que a gente de fato tenha empenhado e gasto todo o orçamentário e financeiro, porque os dois podem ser recolhidos a partir de agora. Isso mesmo. Porque eu acho que seria bom com relação ao fluxo de orçamento, seria bom fazer uma conversa com a Cogeplan, né? Se ela podia tramitar isso, não sei. Porque, na verdade, é só tramitar. A gente encaminha um e-mail e elas enviam isso para a DICOM, como a gente faz com a solicitação financeira. Escrever esse fluxo, né? Escrever esse fluxo que eu falo, né? Porque quando a gente solicitou a Cogeplan, ela meio que ficou resistente até para encaminhar, né, Ana Paula? Mas aí a gente conversou, explicou a situação, falou que tinha que ser dessa forma e ela tramitou, mas não existe esse fluxo, entendeu? Fala, Ana. Isso mesmo, até porque acontece, eles estavam meio resistentes, né, para tramitar. Mais uma vez que nós temos uma nova que tudo tem que tramitar pelo SEI, né? Aí eu consegui convencer a Renata, né, para poder fazer essa tramitação, para poder colocar os e enviar para a área. Elas colocam, né, que não é responsabilidade delas, mas agora nós temos uma nova ferramenta e uma nova realidade, né, que tudo em relação à parte externa da Fiocruz tem que se tramitar pelo SEI. Aí, nesse caso, elas consideraram e fizeram. De repente, eu vou fazer um pedido. Se a Ana Paula, pode tentar escrever mais ou menos como é que pode ser, e a gente discute com a VPDGI, que eu não sei se isso seria pela Cogeplan, pela Cogead, não sei se é a Cogead que pediria o orçamentário. Na verdade, eu tenho dúvidas também, mas eu acho que a gente podia escrever um pequeno fluxo, assim, bem curtinho, e a gente mandar para frente para botar para jogo, botar para discutir. Tá bom. Ana Paula pode fazer. Muito bem. Agora, a gente já teve um outro problema, que foi de falta de orçamento. Teve uma situação de ter o orçamentário, agora eu não me lembro muito bem. Ter o financeiro, né? Ter o financeiro e não ter o orçamento. Ter o orçamentário, Isso. Aí também é outro nó, porque a gente não consegue o orçamentário vir para cobrir o financeiro que está na casa. Então, assim, tem diversas possíveis situações que, na verdade, acaba um pouco parando o projeto porque a gente não consegue caminhar. Então, acho que se a gente pudesse, não sei, a Ana desenhar alguma coisa assim, curtinha, para a gente discutir, porque aí pelo menos a gente colocaria numa discussão. Tá certo. Tudo bem, Ana. Agora que eu vi que a apresentação não tinha ido, sei que tinha que ir. Alguma dúvida, Analice, ainda com relação a isso?
Com relação a isso, não. Mas, Adriana, se tu deixar, vai a tarde inteira a gente conversando de dúvidas. A gente ainda tem um tempinho. Alguém tem mais alguma dúvida com relação a algum fluxo? Não sei. Aproveita para perguntar. Nem tudo a gente sabe, mas a gente tenta. A gente tenta ajudar. Alguém da PP quer colocar alguma coisa, gente? Fica à vontade, tá? Érica, que eu falei aqui do extrato financeiro. Oi, Adriana. O que você falou, para mim tá tudo certo. Só se alguém tivesse ainda alguma dúvida a respeito. Tá. Então vamos em frente. Então vamos, gente. Então aqui, é isso, a lista de documentos estão na apresentação, tá? Eu coloquei ao lado quais são os documentos que têm disponibilidade no SEI para poder alimentar dentro do processo e quais são que entram em formato PDF, né? Que entra como documento externo. As áreas envolvidas, os modelos. E eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, né, de estar aqui participando desse treinamento, dessa troca, né, na verdade, de experiência. E nos colocamos à disposição, tá? Obrigada, Adriana. Não, Nada. acho que se ninguém tiver mais nenhuma questão, a gente encerra. Eu acho que o bom da experiência é a gente poder já ver pequenas coisas que, às vezes, no fluxo causam algum tipo de problema que a gente possa tentar resolver, né? Não sei se a gente consegue resolver, mas pelo menos a gente já dá encaminhamento, tenta discutir. E outras questões que tenham também pode colocar. E até, eu vi que o Marcos levantou a mão, e até se tiver algum outro ponto que no futuro vocês queiram que a gente faça alguma outra reunião, né? Que a gente fez aquele da contratação, agora fez a solicitação de financeiro e o aditivo. E aí eu não sei se tem mais algum outro ponto que fosse interessante a gente conversar numa outra roda, assim. Fala, Marcos. Analice também estava com a mão. Eu acho importante, nessa situação da Fiotec, eu acho importante a questão daquele relatório já após a finalização do contrato. O relatório de avaliação dos resultados, né? Que é o de prestação de contas, né? Eu estou desde a gente vai montar um fluxo e até hoje eu não fiz nenhum desse. Tá. Então, a gente vai montar um fluxo a gente vai montar uma apresentação, né, Ana? A gente tinha falado acho que sobre isso. Da próxima ser prestação de contas, tá? Aí a gente fala da prestação de contas do contrato, que é o encerramento, e do prestação de contas do TED. E todos os modelos que a gente desenvolveu podem ser adaptados. Então, se alguém quiser pegar, adaptar e mudar para a sua realidade, e aí eu acho que pede lá no suporte SEI para colocar no SEI e aí ele fica disponível. A gente foi criando para facilitar também o nosso trabalho, né? Porque aí a gente já vai trabalhando, e também por causa da certificação, já vai trabalhando com os modelos, que aí a gente depois só escreve os passos, assim. Não sei se o novo decreto é alguma coisa que a gente precisa discutir com todo mundo, ou se já está claro, não sei. Eu acho que não, assim, não veio muita coisa para difícil de entender, não, entendeu, Ana? A Cogeplan também soltou aquela nota técnica, né? Que já explica alguma coisa do decreto. Aí depende também do grupo, né? Marcos, quer falar?
Não sei se ele esqueceu a mão levantada ou se... Então tá. Então, se ninguém tiver mais nenhuma questão, vou agradecer a todo mundo, porque eu sei que o tempo é alguma coisa muito escassa hoje em dia, ainda mais nesse mundo aqui de pandemia, tá tudo muito difícil, mas agradecer a todo mundo e assim, a gente vai organizar o da prestação de contas e a gente volta a marcar. E se alguém lembrar de mais algum outro tema, pode sugerir e a gente tenta organizar, tá? Obrigada. Obrigada, tá, pessoal? Um abraço para todos, boa semana.